Fala, turma, beleza? Precisamos falar sobre Pedro Augusto, o cara do jogo hoje contra a equipe do Bragantino. Depois de tanto ser criticado, né? Depois de tanto ser perseguido até pela torcida do Fortaleza, o Vojvoda bancou, o Vojvoda tem bancado o Pedro Augusto e ele tem realmente crescido de produção as duas últimas partidas. É inevitável não falar do desempenho e da capacidade de Pedro Augusto nas partidas, né? Hoje foi líder em desarmes, foram 12 desarmes ao longo da partida. De 16 duelos ele acabou vencendo 15, né? Talvez como volante do Fortaleza foi a melhor partida dele com a camisa do Fortaleza de forma geral. Ele que chegou para ser o cara do passe, para ser o cara da construção, e tem habilidade com as duas pernas, apesar disso ter virado uma piada, né, por conta do pênalti perdido lá contra a LDU, muita chacota em cima disso, mas de fato ele tem muita capacidade no passe, no lançamento, mas ele tinha esse déficit na marcação, né, e é uma das carências do jogo do Pedro Augusto, mas não há como a gente chegar aqui e não reconhecer as duas últimas partidas. E eu destaco o Pedro Augusto porque ele foi um cara muito importante para a configuração do jogo hoje contra o Bragantino e por ele ser um cara que dentro do elenco acaba se tornando um reforço, um jogador que até bem pouco tempo não estava sendo utilizado, terminou a temporada praticamente sem jogar nas partidas em casa, começou esse ano ainda gerando uma desconfiança por parte do torcedor, que se fosse votar era quase 100% a ideia de não permanecer com o Pedro Augusto, e o Vojvoda foi bancando. O Vojvoda foi deixando ele no elenco e dizendo: a gente confia no Pedro Augusto e vai utilizá-lo em algum momento. Essas oportunidades começaram a aparecer. Ele foi de zagueiro contra o Boca, né? O que é realmente algo muito inusitado. E hoje foi um dos 3 que permaneceram em campo dos que começaram titulares contra o Boca. Ele, João Ricardo e o Brits voltando para sua posição, e o Pedro Augusto também jogando como volante ali ao lado do Lucas Sacha, né? E o Sacha, apesar de ali ter mais característica defensiva, foi o próprio Pedro Augusto que acabou sendo importante tanto para defender quanto para jogar. Ele foi um cara que participou muito, estava sempre muito bem posicionado, atento ao jogo. E aí os mais xiitas, os mais críticos vão dizer assim: ah, pronto, agora já a gente descobriu o novo Toni Kroos. Nem 8 nem 80, né? Eu acho que a gente não pode perseguir, mas também valorizar o crescimento. Eu acho que esse talvez seja o grande motivo de falar sobre o Pedro Augusto e dizer que ele está num um processo de recuperar a confiança do treinador, porque ele aparenta ter, do elenco, mas do torcedor e da imprensa, né, que eram quem batiam mais no Pedro Augusto. Né? Então ele está nesse processo e por conta disso acho que é um cara muito resiliente e que merece o destaque nesses jogos que ele tem feito. Como eu disse, agora não é uma super exaltação, acho que ele briga pela titularidade ali, ainda correndo um pouco por fora. Acho que o Fortaleza tem volantes que hoje são titulares dessa equipe. Chegou o Martinez, tem o Rossetto voltando de lesão, mas certamente, se ele mantiver esse nível de atuação, ele vai continuar jogando aí mais minutos, vai ter mais oportunidades, e o Vojvoda já mostrou que não tem essa, vai revezar o elenco, vai trocar se for necessário, e o Pedro Augusto certamente vai ser utilizado. Falando do jogo também, dizer que o Fortaleza acabou desperdiçando 2 pontos. A oportunidade de vencer novamente em casa, né? Porque teve mais domínio de jogo se a gente olhar os 90 minutos. Acho que o primeiro tempo foi muito equilibrado contra um Bragantino que tem alternativas, que tem também capacidade técnica para poder jogar dentro e fora de casa. Acho que o Bragantino acabou fazendo um primeiro tempo de mais posse de bola. Acho não, né? Foi numericamente isso aconteceu. Chegou a estar com 68%, mas terminou o primeiro tempo ali com 60%. 60% de posse de bola, 62%, Fortaleza com o restante, mas as oportunidades que foram geradas a partir dessa posse de bola não foram tão aconteceram. O Bragantino realmente teve oportunidade, mas não foi
não foram tantas, né? Além do gol. Teve um lance do Sacha, um que o Brits acaba salvando. Acho que foram os dois principais. Tem mais alguma outra jogada que eu posso estar esquecendo, mas 3 dentro de um volume que o Bragantino acabou ficando mais com a bola, não é um número também tão absurdo. É um time de Série A que criou oportunidades. O Fortaleza, apesar de ter ficado menos com a bola, foi um time mais vertical, chegou mais lá na frente, criou chances, poderia ter terminado o primeiro tempo até com a vitória, né? Saiu na frente com o gol do Kevin, um chute de fora da área, contou com a boa estreia do Breno Lopes e também do Felipe Jonathan. Acho que eles acabaram conseguindo fazer fluir o jogo do Fortaleza. É verdade, o Bragantino, quando tinha a bola e pela posse ser maior, acabava acontecendo mais vezes, colocava uma linha muito cheia de jogadores lá na frente, atacava com 3-1, 5-1, e aí ficava uma linha de 5, e aí fazia com que o Felipe Jonathan brecasse muito mais de ir mais para frente, obrigava o Marinho e o Breno Lopes a recompor um pouco mais ali na marcação e tirava um pouco mais dessa evolução na saída de bola do Fortaleza, que cansou muito, que trabalhou muito para poder sair dessa imposição territorial da equipe do Bragantino. Mas acho que conseguiu jogar, criou alternativas, teve a bola do Pedro Augusto que ele lançou e o Kaiser acertou a cabeçada, o Cleiton foi buscar. Teve o lance do próprio Breno Lopes num contra-ataque pela esquerda que ele acabou driblando, batendo para fora. Acho que o Fortaleza chegou. O segundo tempo é um jogo de amplo domínio do Fortaleza, que o Bragantino praticamente não chegou ao gol. Ficava com a bola em algum momento, mas até abdicou de ter o Juninho Capixaba, colocou um zagueiro, abriu o Luan Cândido para a esquerda, perdeu um pouco dessa saída pelo lado esquerdo. O Luan Cândido ficou muito mais preocupado em defender. E o Fortaleza foi ao longo do segundo tempo, com as mudanças, criando também oportunidades. Acho que o Machuca entrou bem, o Pikachu já entrou no final, ajudou de certa forma, mas acho que de forma geral o Fortaleza pecou na última bola, no último passe, na finalização, teve chance para matar o jogo, e eu concordo com o que o Vojvoda falou na coletiva. Deixamos 2 pontos pelo caminho. Não é um sensacionalismo, não é um resultadismo, mas não tem como olhar para a situação, para o contexto do jogo. Você tendo a chance mais uma vez, acaba que a gente vê que o Fortaleza desperdiçou a oportunidade de pontuar novamente. Dos 6 pontos que disputou em casa, conquistou 2. Fez 5 pontos em 3 jogos. Não é uma quantidade ruim se a gente olhar friamente. Mas no Brasileiro, quanto mais rápido você fizer os pontos, mais tranquilidade você vai tendo e o seu jogo vai encaixando. E é tudo muito próximo, é tudo muito parecido. Então fica esse lamento de poder ter ido um pouquinho mais além na partida de hoje, conquistado uma vitória que seria muito importante, até dentro de um revezamento, né? Que o Vojvoda poupou vários titulares, o Lucero ia entrar, acabou não entrando, o Pochettino, que foi muito bem contra o Boca, também foi outro que acabou não entrando, o Pacheco só entrou no segundo tempo, o Felipe Jonathan já não aguentava mais, né? Então são jogadores que acabaram ficando um pouco mais, aguardando um pouco mais para ajudar nas próximas partidas. Já tem Copa do Brasil pela frente aí, tem o Vasco na próxima quarta-feira, então realmente administrar esse elenco diante dessas competições é um grande desafio, e vencer os jogos quando você tem oportunidade se torna muito importante. Destaquei o Pedro Augusto, falei um pouquinho do jogo, falei das estreias de Breno Lopes e Felipe Jonathan. Eu quero saber também da sua opinião, é muito importante aqui para o canal, agradecendo cada um que já está inscrito. Então, quem não está inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente está aqui trabalhando para sempre melhorar o conteúdo no Fala Manso. Então, grande abraço e até a próxima.